Olá, eu sou o Thomas Jardim, seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. Pense numa arena lotada, 15 mil pessoas, telões, camarotes, um palco gigantesco, mídia do mundo inteiro, fãs enlouquecidos e show de luzes. Se você acha que eu estou falando de um show de rock, você está enganado. A nossa conversa hoje é sobre e-games e ao meu lado está o popstar do Counter-Strike. Fallen, muito bom te receber. Boa, o prazer é meu, prazer estar aqui. Vamos lá, Fallen, o que é ser um protagonista? Um protagonista, eu acho que é tentar ser uma pessoa que tem relevância no que faz e procura fazer as coisas bem feitas e é exemplo para outras pessoas, né? Imagino eu ser uma boa definição de um protagonista. A garotada de 10, 12 anos, vamos botar até 20 e poucos anos dessa geração, sabe bem quem é você, curte games e sabe bem quem é você. Você já pega uma outra geração, a geração anterior, 35, 40 ou mais, talvez não esteja tão antenada. Falando para esse pessoal, quem é Gabriel Fallen? Eu sou conhecido como um atleta de esporte eletrônico, né? Nós somos cyberatletas, vamos dizer assim. É uma modalidade muito nova, a gente vê que a tecnologia vai avançando no mundo em diversos sentidos e não é diferente no lado do entretenimento, no lado dos games. E eu comecei a jogar muito cedo, quando tinha apenas 13 anos, e de um hobby passou a ser minha profissão, porque como as coisas foram crescendo, o business por trás dos games também foi crescendo e hoje em dia existe um mercado e existe um interesse de uma geração que vai só crescer, uma geração que hoje na verdade estamos indo para a segunda geração já que se interessa por isso, por esses games. Então eu sou um atleta de esporte eletrônico, mais particularmente na modalidade do Counter-Strike, que é um jogo que eu me apaixonei desde o começo. Você fala de gerações, tem pais que vão jogar hoje e levam os filhos para jogar também, né? Exatamente, a gente está agora vendo um fenômeno que é os pais que hoje estão em uma faixa etária de uns 34, 30 anos e eles já estão levando as suas crianças para eventos, então a gente vê que as crianças vêm, são muito fãs e os pais também jogam, né? Então às vezes jogam junto com os filhos até. Então é uma coisa que é um sinal muito positivo para o esporte, porque mostra que com o passar dos anos nós vamos ter linhagens, vamos ter filhos, netos que também vão acompanhar. Vai chegar daqui a 15, 20 anos, nós vamos ter vós, filhos e netos acompanhando, por exemplo, uma partida no esporte eletrônico. Isso vai ser sensacional. E por que Fallen? De onde veio o apelido? Fallen veio, na verdade, quando eu tinha que escolher. Todo mundo tem que escolher vamos dizer assim, um codename para jogar, né? E para mim não foi diferente. Na minha época, quando eu era muito novo, eu usei, na verdade, o meu irmão mais velho, o Marcelo. Eu falei, putz, Marcelo, eu quero um nick, eu preciso de uma coisa para me identificar. E na época ele jogava um jogo de cartas chamado Magic the Gathering, que é um jogo que a galera joga meio de tabuleiro, assim, com cartas, e uma das cartas se chamava Fallen Angel, que é o anjo caído em português. Aí com o passar do tempo eu tirei o Angel, porque estava demais e acabei mantendo o Fallen desde 2003 praticamente. Hoje você mora na Califórnia. Imagino que essa mudança não tenha sido só uma opção de vida, deve ter a ver com a evolução profissional. Me fala um pouco dessa mudança. Exatamente. Em 2015, na verdade, nós tivemos a chance de jogar, não sei se o pessoal deve conhecer, o campeonato do X Games. Aí você fala, putz, foram jogar o X Games lá na neve, em Aspen, né, lá nos Estados Unidos, e justamente nesse torneio, nessa edição, o pessoal fez um campeonato de esporte eletrônico lá dentro, e Counter-Strike foi uma das modalidades. E graças a esse campeonato, nós tivemos a chance de ir lá fora competir pela primeira vez no CSGO, né, nessa nova geração. E o que foi legal foi que esse torneio ele patrocinou as viagens e a hospedagem. Então, para o nosso time que não tinha muita condição, esse torneio foi um divisor de águas, assim. Então, o melhor time brasileiro que competiu aqui primeiro em São Paulo, ele teve a chance de ir com tudo pago jogar esse campeonato em Aspen no X Games. E lá nós tivemos a primeira aparição batendo o melhor time americano, assim, mas dando uma lavada neles. Vamos dizer que foi um 7-1 nos caras, foi um 16-4 pra gente, foi um placar elástico e nos olhos da comunidade de CSGO, isso foi muito bonito porque nunca ninguém tinha ouvido falar do cenário brasileiro no tempo recente. E já chegar vencendo a equipe americana desse jeito chamou muita atenção. Apesar de a gente não ter feito muito mais do que isso nessa competição, abriu os olhos da galera para isso. Graças a essa participação e uma segunda participação que a gente teve ao jogar em Denver, logo na sequência num outro estado americano, a gente chamou a atenção vencendo o melhor time do mundo no mapa deles. Então assim, o pessoal começou a falar, tem alguma coisa com esse time. Os caras vieram do nada, já bateram no melhor time americano na primeira oportunidade, conseguiram vencer o melhor time do mundo no mapa, já é muito impressionante. Então tem alguma coisa com eles. De graças a essas participações, a gente recebeu o convite para ir jogar o Major, né, para tentar acessar o Major. Então o pessoal falou, esses caras são bons, tem chance de eles entrarem no Major. Então recebemos o convite para ir 2 semanas depois, na sequência desse campeonato em Denver, para ir jogar na Katowice, na Polônia,
tentar ganhar a vaga para o Major. Falem, qual foi a importância dos fãs, da comunidade, para vocês chegarem onde chegaram hoje? Sem os fãs nós não estaríamos aqui hoje por diversos motivos e o principal deles é o apoio, inclusive financeiro, que eles nos deram nessa trajetória. Houveram momentos em que a gente não tinha verba para competir e a nossa única opção foi recorrer aos fãs que têm os mesmos sonhos que nós, ver o Brasil no topo do esporte eletrônico, e eles nos deram essa chance de ouro, vamos dizer assim. Fizeram uma vaquinha para uma viagem, é mais ou menos isso? Exatamente. Quando nós estávamos nos Estados Unidos, após o X Games, apareceu o convite para jogar na Polônia e nós não tínhamos grana para ir. O patrocinador também não podia bancar e a gente estava meio que volta para casa ou volta para casa. E aí nós tivemos uma reunião do time, onde inclusive o Fer, que hoje joga comigo ainda, falou, olha, se a gente voltar para casa eu não jogo mais. Porque não é possível que nós vamos deixar passar uma oportunidade dessa que pode mudar a nossa vida e tá indo embora. Então ele forçou a barra meio que tentando fazer todo mundo encontrar uma solução, né? E ele estava certo no fim das contas, né? Hoje em dia, graças a ele também que nós estamos aqui hoje, porque ele bateu o pé, insistiu nessa tecla, né? Então depois que ele fez isso, eu, capitão do time na época também, falei, tô com uma bucha agora. Um vai parar de jogar se não conseguir ir pro campeonato, não tem dinheiro para ir pro campeonato, né? Um nosso jogador estava doente, bem doente, queria voltar para casa e se cuidar. Então eu tava com um pepinão na mão. Mas aí acabei, graças a conversando, a primeira coisa foi adiar as passagens, né? Porque como a gente não tinha dinheiro para comprar passagem, a gente pelo menos queria adiar que a gente já tinha. Então a gente tem uma volta marcada para amanhã. O que a gente queria fazer? Vamos pelo menos postergar ela, que a gente ganha tempo. Então para isso eu conversei com um amigo meu que jogava comigo no passado, não estava com a gente na viagem, ele acabou emprestando o cartão de crédito dele, a gente fez a alteração do voo, e aí foi uma outra luta. A gente encontrou uma lan house lá na cidade que a gente estava, que inclusive era onde a gente competiu, e a gente falou, a gente pode ficar aqui mais 15 dias, que a gente vai tentar arrumar um dinheiro para ir pro campeonato, então a gente precisa da ajuda de vocês, quer treinar aqui. Os caras foram super atenciosos, cuidaram da gente, deixaram a gente jogar na LAN de graça, ficamos lá. E o que a gente fez? A gente começou a transmitir as nossas partidas online, a gente jogava treinando com o pessoal assistindo no Brasil, e sempre passando a mensagem, a gente precisa da ajuda de vocês, a gente precisa que vocês contribuam com alguma coisa, porque a gente precisa atingir essa meta para a gente poder ir para esse campeonato. Então a comunidade foi engajando, e a gente arrecadou cerca de uns 30 mil reais, tivemos ajudas, inclusive de um jogador, o Fluxa, do Fnatic, que hoje é nosso rival. Hoje ele se arrepende, é brincadeira, ele doou uma premiação dele, que ele tinha ganho, para a gente poder ir. Então assim, até jogadores da comunidade ajudaram a gente a chegar aí, e os fãs brasileiros foram sensacionais, cara. Ajudaram a gente, apoiaram todo instante, inclusive financeiramente. É bom você falar isso, porque às vezes a pessoa te vê brilhando hoje e não tem noção do que vocês passaram, né? Exatamente. Esse, na verdade, é uma grande preocupação, que não só eu, mas até o pessoal que já vem lá de trás, de informar os novos fãs, porque tem muita gente começando a conhecer o Counter-Strike agora. E muitas pessoas acham que a gente simplesmente tá aí porque é bom e foi isso aí. O cara não vê que a gente passou por tantas coisas para estar onde a gente está hoje, né? Que o caminho foi muito difícil, e o que faz a nossa história ser especial no mundo é o nosso caminho difícil, né? Não é o fato de nós somos o melhor time do mundo, é como nós conseguimos chegar lá, do nada, passando por cima de tudo, dificuldades que talvez as pessoas não conseguissem passar, e num tempo, né, um prazo tão curto, né? Com 2 anos de oportunidade, nós somos o melhor time do mundo disparado, né? Então assim, é uma chance de ouro para um grupo muito bom, um grupo muito talentoso e muito esforçado. Essa mensagem tem que ser passada sempre, porque é inspiração para muitas pessoas. Hoje você é jogador e capitão da SK Game, considerado o melhor time do mundo de Counter-Strike. Me fala um pouco sobre essa experiência. Ser jogador de Counter-Strike, primeiro, é uma coisa para nós que gostamos do jogo, e poder viver disso é um sonho se tornando realidade, né? Depois de tantos anos jogando e hoje eu podendo fazer disso a minha vida, é literalmente um sonho. Segundo, que jogar Counter-Strike é muito divertido em todos os níveis, né? O cara que vai se divertir só jogando casualmente em casa, final de semana com os amigos, é super divertido. Eu lembro que eu me divertia muito nessa época, e para quem compete é muito divertido também. A competição, ela tem elementos assim que me deixam muito animados no dia a dia para tentar ser cada vez um melhor jogador. E como capitão da equipe, eu tenho diversas tarefas que são dificílimas. Primeiro, eu preciso lidar com o ego do grupo. Cada um no meu time, nós somos em 5, né? Então eu mais 4, mais o treinador, somos em 6 na verdade. Então cada um é de um jeito, cada um pensa de uma maneira, cada um na hora do jogo tem características diferentes. No nosso jogo você pode ter características, por exemplo, de um jogador que é muito agressivo, então ele está constantemente buscando batalhas, buscando confrontos. Tem aquele jogador que é mais passivo, que ele prefere deixar o outro ir na frente para que ele faça algo depois. Então você tem que tentar entender como as peças que você tem no time para tentar montar estratégias e tentar colocar eles nas situações onde eles brilham mais. A rotina de treinos ajuda a identificar isso? Com certeza, a rotina de treinos ajuda muito, e conforme você vai ficando bastante tempo com os seus companheiros de time, você acaba passando a conhecer eles melhor dentro e fora do jogo, o que ajuda
você a montar toda essa parte tática do time, né? Então, como capitão eu tenho esses desafios e também não basta ser capitão, né? Não é igual no futebol que você é o treinador, você está ali só assistindo e dando instrução. Eu tenho que jogar também. Aí tem a parte onde eu preciso me dedicar todos os dias para estar sempre, vamos dizer assim, com a pontaria afiada. Do mesmo jeito que o jogador de futebol às vezes tem que bater um pênalti, a gente tem que saber, apesar da parte estratégica existir, se você não conseguir eliminar o seu adversário durante o jogo, não adianta, né? Aquilo lá, a estratégia ela vai só até um ponto, você precisa fazer a sua parte, né? É a mesma coisa que uma cortada de vôlei, você faz tudo certinho, o movimento todo certo, mas na hora de bater a mão, se você errar a mira, você não pega o ponto. Então, você tem que sempre estar com a habilidade em dia também, é uma coisa muito importante e desafiadora. Vocês moram na mesma casa lá na Califórnia? Na Califórnia a gente mora em Newport Beach, que é uma região muito legal ali. A gente está num lugar muito favorecido hoje em dia e a gente tem praticamente uma casa onde todos estão juntos. Nós moramos em 6 e aí temos também a mulher do Ricardo, que é o nosso treinador, que mora com nós. Estamos em 7, então ela cuida da gente, a nossa mãe lá fora. Quando se fala em melhores condições lá, você está se referindo também a uma qualidade de um servidor, por exemplo? Com certeza. Lá fora, nos Estados Unidos, por ser um país tão grande, até maior que o Brasil, né, a extensão territorial muito grande, a gente tem problemas de internet em alguns momentos, porque se você jogar da costa oeste com a costa leste, geograficamente é muito longe. Né? Então, existe até uma concentração das equipes de Counter-Strike mais para a costa oeste, né, lá para a região da Califórnia, essa área, Texas, muitas vezes ali mais central, porque tentar diminuir a latência. Imagina que no jogo de Counter-Strike, cada milissegundo importa. Se você clicar no mouse antes do que eu, você provavelmente vai ter mais sucesso do que eu. E muitas vezes, se a nossa distância é muito grande, em referência a onde estamos jogando, acontece que você tem um delay. Então imagina que você faz a jogada e ela só computa depois de um segundo. Isso é muito ruim. Né? Então você tem que buscar minimizar sempre esse tempo de resposta. E como é que você faz isso? Estando perto do seu adversário. É por isso que os grandes torneios, eles não são feitos na internet, eles são feitos presencial. Você está sentado literalmente do lado do cara. Então a sua taxa de respostas é a menor possível. Agora, além do servidor, você tem os equipamentos. Até que ponto um equipamento de qualidade pode interferir no resultado de uma competição? Os equipamentos são essenciais, né, no esporte eletrônico, porque para você jogar principalmente em alto nível, porque se você quer ter o melhor do desempenho, você quer ter a certeza de que o equipamento não está te travando em nada, você precisa usar os melhores equipamentos. Vou dar um exemplo do mouse. Muitas vezes, com o mouse, você vai ter que fazer movimentos bruscos durante o jogo. Imagina que você está olhando para determinada posição e você precisa fazer uma virada rápida ali no seu mousepad porque você tem um adversário vindo pelo outro lado. Se o seu mouse não tiver um sensor adequado, o que vai acontecer é que quando você virar o seu sensor, ele não vai registrar o seu movimento e muitas vezes, quando o mouse é de péssima qualidade, ele ainda sobe a mira. Ou seja, ele não consegue acompanhar o seu movimento e o pior, te impossibilita de fazer a jogada. Então, assim, é um negócio que realmente, se você não tiver um mouse legal, em alto nível você não consegue jogar. É lógico que para se divertir em casa, mais casualmente, você não precisa ter o topo do topo do topo para você se divertir, assim como você não precisa ter a chuteira mais cara do planeta para jogar futebol. Mas em alto nível faz muita diferença, principalmente o mouse, na minha opinião. Fone é um acessório muito importante também. Imagina que no Counter-Strike a gente é orientado pelo som o tempo todo, seja a comunicação dos parceiros, seja uma granada que foi jogada na sua esquerda, seja um movimento de alguém correndo do seu lado. Então, se você não tem um som legal, não consegue decifrar isso, você está em desvantagem ao seu adversário. A gente está falando de equipamento, você lançou sua linha de produtos. Me fala um pouco. Nós lançamos a marca Gefallen, que é uma marca de periféricos, em 2016. E a ideia foi trazer para o mercado brasileiro produtos mais acessíveis nessa linha gamer, porque você sabe que no Brasil, quando a gente importa as coisas, é taxado, né? A gente costuma até brincar, né? E é uma verdade, é mais caro as taxas, é pago mais barato no produto do que para trazer ele para o Brasil, com todas as taxas e transporte e tudo mais. Então é um desafio. Né? E o que acontece é que nós criamos uma marca onde nós podemos ser o primeiro contato para poder distribuir isso para o usuário. Porque quando você tem as outras marcas que já estão no mercado há um tempo, passa primeiro para uma distribuidora na Europa, depois vem para o Brasil, então passa para outro comerciante, chega no preço final no usuário, muitas vezes ela está já mais caro e menos acessível para os brasileiros, e acaba tendo que gastar muito para os equipamentos. Então, um dos nossos desafios, e é lógico que a gente está no começo ainda, então estamos longe de onde a gente quer chegar, é trazer um preço justo e mais acessível e equipamentos de qualidade. Eu, como jogador, eu sei o que o jogador precisa, eu sei o que de fato faz diferença. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, o teclado. O teclado ele tem dentro das teclas componentes, e existe no teclado gamer que é o teclado mecânico. Existem diversos tipos daquela pecinha que está lá dentro da tecla, existem várias. Né? E existem desde pecinhas que vão lá em cima do preço até as pecinhas mais baratas.
eu como jogador, eu sei qual já te dá uma performance suficiente com um preço legal. Você não precisa usar a mais top de todas, que vai chegar para o brasileiro aqui R$400 mais caro, que vai impossibilitar o cara de ter um teclado super legal. Então eu sei qual que ele pode usar, que vai dar um custo-benefício legal. Então um desafio também é trazer o melhor equipamento possível no melhor preço possível para que isso possa se popularizar cada vez mais e o jovem ter acesso a um equipamento de qualidade, que ele saiba que ele está jogando ali e não está travando por causa do hardware que ele está usando. E essa não foi a primeira vez que você foi além de ser um grande jogador. Antes, você criou a Games Academy. Me fala um pouco sobre essa iniciativa, qual foi a ideia, por que a criação da Games Academy? A Games Academy foi um projeto onde a ideia era ensinar, acabou se desenvolvendo como ensinar as pessoas a jogarem competitivamente. Porque muita gente quer se divertir, quer aprender a jogar, mas alguns querem competir, que é onde está o esporte, né, na competição. Então a Games Academy ela veio e na necessidade o princípio da ideia nasceu da necessidade que eu tinha de primeiro monetizar a minha estadia no game. Porque em 2009 eu tomei a decisão de só jogar Counter-Strike. Eu fui chamado para a melhor equipe do Brasil, que na época era Fire Gamers. Joguei com pessoas que sempre me bateram os anos anteriores, né? Tive a chance de jogar com eles. E quando essa oportunidade veio, eu falei, tivemos uma discussão em casa, conversando com a minha mãe, eu falei, vamos parar, estava fazendo cursinho na época para entrar em faculdade, falei, vou parar, já que o meu hobby me levou tão longe, eu vou me dedicar só pro game. Então, em 2009 eu tomei essa decisão. Quando chegou em 2011, mais ou menos, 2010 para 2011, o que aconteceu é que nós tivemos um declínio no Counter-Strike. A popularidade do jogo foi caindo, por falta de investimento da produtora do jogo, o jogo foi perdendo o número de torneios, né, foi ganhando popularidade em algumas outras modalidades e tal. Então o jogo entrou em declínio. Eu costumo até dizer que eu peguei a pior época para ficar bom no jogo. Demorou 6 anos para eu atingir o melhor time, mas era numa época já de decadência. Então quando eu resolvi criar esse projeto de me aproximar do fã, poder ensinar ele a jogar e monetizar em cima disso, primeiro foi uma questão de sobrevivência, porque se eu não fosse fazer isso, eu ia ter que ir para um emprego. Se eu fosse para um emprego, eu nem ia poder jogar mais. E não podendo jogar mais, meio que ia perder esses anos que eu me dediquei tanto, ia ser meio que jogado fora, vamos dizer assim, né? Então eu resolvi criar algo que me pudesse me manter no jogo. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a ver que tinha apelo, tinha pessoas interessadas, e quando eu descobri que aquilo estava sendo muito mais importante do que só para a minha situação financeira, mas que também estava ajudando eu a fomentar o sonho de outros jogadores, eu fazer eles competirem, eu melhorar o jogo deles, eu percebi que a Games Academy era uma oportunidade única de eu criar uma integração entre o jogador profissional e o possível estudante, vamos dizer assim, um jogador amador, e que eu poderia ajudar ele a passar por situações que eu passei no passado. Eu joguei muitos campeonatos amadores para estar onde eu estou hoje. E esse cara precisa jogar alguma coisa. Na época que eu criei a Games Academy, não tinha o que jogar. Então como é que ele ia conseguir chegar onde eu estou se ele não tinha o que competir? Né? Então a gente fez um trabalho de criar esse projeto para ensinar ele a jogar, criar um ambiente onde ele pudesse competir, colocar ele em contato com outras pessoas que têm o mesmo gosto que ele. Então ali a gente tentou fornecer todo um ecossistema que um jogador precisa para ele começar lá embaixo e ir até lá em cima, né? E hoje o projeto está bem maior, já passou milhares e milhares de pessoas pelo projeto. Hoje a gente tem, só para você ter uma ideia, mais de 450 mil pessoas no Brasil já jogaram em coisas do projeto, né? Recentemente, nos dados recentes. Então assim, é um sucesso total e começou lá atrás de uma necessidade que acabou abraçando toda a comunidade. E você dá aula para quantas pessoas hoje? Hoje nós temos uma média de 9 mil pessoas que frequentam e assistem às aulas que são privadas, né? Mas se você for olhar, por exemplo, o meu canal do YouTube, onde eu dou dicas também aberto para o pessoal em geral, eu sei que um vídeo do ano passado já atingiu mais de 1.300.000 pessoas, views, né? Ou seja, exatamente uma série específica para ensinar a jogar, onde eu peguei ali, a gente tem o pessoal que joga Counter-Strike, quando ele joga no servidor normal do game, você tem as patentes. Vamos dizer assim, ou você é um junior ou você é um profissional. Você tem lá o prata, que é o cara que está começando agora, e você tem o global elite, que é o cara que tá um mestre do jogo. Então a série é justamente do prata ao global elite. O que você precisa fazer para sair do seu nível lá no começo para chegar no topo. Então nessa série eu dou diversas dicas de como o pessoal deve se comportar, quais são as melhores dicas, quais são os melhores posicionamentos, como ele deve pensar no jogo. Então mais de 1 milhão de pessoas já assistiram que estão interessadas nisso. Você falou no surgimento de novos talentos. Me explica uma coisa sobre e-games, porque eu quero começar uma carreira, por exemplo. Para onde eu vou, o que eu devo fazer? O futebol, vamos ter como exemplo o futebol. A criança vai, entra numa escolinha e dali ela se desenvolve, começa a disputar torneios menores e vai crescendo, quem sabe chegar ao futebol profissional, a seleção brasileira ou até a Europa. A criança quer começar uma carreira no e-games, o que ela deve procurar, qual é o caminho? O caminho é semelhante.
Então, se você quer ser um jogador de esportes, se você tem isso como meta, assim como eu já tive esse jogador de futebol lá atrás, como você falou, primeiro começar do início. O início para um jogador de CS é primeiro tentar se desenvolver a coordenação motora ali, brincando sozinho, né? Você ir jogando o jogo para pegar a primeira vivência nele. Quando você já começa a se interessar na competição, a primeira parte é encontrar amigos com os quais você vai começar a competir juntos. Se você vai no futebol, numa escolinha para jogar com outros amigos e jogar num nível um pouco melhor, num nível um pouco mais competitivo, no Counter-Strike mesma coisa. Você vai tentar encontrar amigos que você possa jogar sempre com eles para que você desenvolva esse lado mais competitivo. Como é que você faz isso no Brasil? Justamente na Games Academy, na Gamers Club. Nesse projeto, você tem pessoas que estão ali para competir também, e de diversos níveis. Então, se você começou agora, lá também a gente começou agora. E a própria ferramenta, o próprio site te auxilia a encontrar essas pessoas para que você esteja em contato com elas. Então, você estando em contato com elas, você começa a montar suas primeiras equipes. E é lógico, primeiras equipes você talvez não queira ir para o campeonato de imediato, o que eu já recomendo. Vá jogar campeonato sempre, não fique com medo, não tem problema perder. Né? Mas primeiro, um treino de repente. Então, você mais 3 pessoas. Vamos marcar um treino ali 9 da noite com tal time, vamos entrar para jogar 9 da noite. Entrou 9 da noite, juntou os 5 na mesma sala, vamos desafiar um time que tem mais 5 aqui que estão procurando. Rapidinho você acha. Hoje em dia é fácil fazer isso pela Gamers Club. Então você já encontrou os caras, vamos jogar. E aí começa. Vai praticando durante alguns dias. Um torneio final de semana para jogar online. Cadastra o seu time, entra pro desafio. Lógico, possivelmente na sua primeira vez você não vai vencer o torneio. Ou quem sabe vai. Se for um torneio amador, como tem vários, talvez você até consiga vencer. Aí dessa experiência vão vindo outras e outras e outras. Como você falou, começa às vezes num clube pequeno, vem um outro time e fala, aquele cara ali joga bem. Então, às vezes, um time que já está um pouco mais formado, vê você se destacando num time de amador e fala, vem pra cá você, querendo me chamar você. Aí você vai para um time um pouco melhor. Nisso, de repente, você começa daqui a pouco a jogar outros campeonatos, daqui a pouco vem uma equipe que já é um pouco profissional, já tem um salário, por exemplo, já vai te contratar, e aí você começa a aparecer. Então, assim, o caminho é esse, o caminho é realmente se divertir. E o que eu costumo recomendar pra galera, e às vezes, principalmente pra molecada, né? Você não precisa jogar 24 horas por dia, 18 horas por dia para chegar no topo. E isso não vai ser saudável, primeiro. Segundo, vai ser exagerado. Terceiro, você vai ter problema na sua casa, porque que pai que vai deixar um adolescente ficar 18 horas só jogando, querendo virar um jogador profissional? Isso não funciona. E quarto, assim como no futebol, é difícil você ser excelência em alguma coisa, é difícil você ser o melhor. Você deve buscar ser o melhor sempre, mas você sempre tem que ter na cabeça que tem que ter um plano B, né? Como eu tive um plano B durante toda a minha carreira. Se eu não conseguir chegar lá, não vai dar. E o quinto e mais importante, na minha opinião, é se divertir. Se você está fazendo isso porque você fala, eu quero ser jogador profissional porque eu quero ser famoso e quero ganhar dinheiro, provavelmente você não vai chegar lá. A gente não chegou aqui porque a gente sabia que ia ser tudo assim ou porque a gente queria fama ou sabia que ia ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, a gente chegou aqui muitas vezes jogando campeonatos para ganhar o almoço. Viajava para outro lugar, beleza, pagou o busão de volta, estamos indo para casa, mas eu ganhei o campeonato, que é o que importava. Então jogar pela paixão de competir, jogar pela paixão de se divertir e desfrutar disso é muito importante. Então para os jovens recomendo isso, começa da base, vai passando por cada experiência e nunca esquecendo de fazer as outras obrigações, não deixar o colégio de lado, o trabalho muitas vezes, e a pessoa consegue chegar no nível alto se dedicando 2, 3 horas por dia, dá para chegar lá. Você hoje é um astro do eGames, mas um dia você começou também. Como foi para sua família no dia que você virou e falou, vou ser um gamer? Qual foi a reação deles? Foi muito interessante isso em casa, porque primeiro que eu tenho 2 irmãos mais velhos, foram eles quem me apresentaram o jogo. E eles começaram a competir até mesmo um pouquinho antes de mim. No começo eles não me aceitavam no time não, eu era muito novo, não jogava tão bem e eles estavam em outra equipe. Com o tempo, comigo também, nem meus irmãos me aceitavam no time, pra você ver como às vezes não é fácil. Então eu estava em outra equipe, eles jogando no melhor time da cidade. Passado alguns meses que eu enfrentei alguns times, melhorei, fui chamado para a equipe, né? E de 2003 a 2009, eu sempre levei o jogo como hobby. Então eu tinha que ir para a escola de manhã, trabalhava de tarde numa loja de informática que a gente tinha de toda a família. E de noite eu gostava de passar 2, 3 horas treinando. E no começo era engraçado porque minha mãe não deixava ficar até mais do que 10 da noite, porque eu tinha que ir para o colégio outro dia. Então conforme a sua idade vai indo, você vai ter que se adequar a essas coisas, né? Mas a grande oportunidade da minha vida veio em 2009, que responde bem a sua pergunta, quando eu resolvi virar um gamer de verdade. Em 2009 eu recebi o convite para entrar no melhor time brasileiro, depois de ter perdido para eles diversas vezes em outros campeonatos. E com essa oportunidade, não só veio a oportunidade de jogar no melhor time do Brasil, mas veio uma oportunidade que mudaria a minha vida, que era poder viajar para outros países, que eu até então nunca tinha saído do Brasil, conhecer outros lugares e competir mostrando o meu jogo, mostrando o meu talento no mundo afora. Então, quando essa oportunidade veio, eu lembro até hoje, eu estava em casa estudando com um amigo do colégio, do cursinho, a gente estava tentando se dedicar para poder passar na universidade. Em maio de 2009,
eu recebi o convite por MSN. Entrou lá, o pessoal me adicionou no MSN, grupo de conversa, que hoje é o grupo de WhatsApp, na época era o grupo de MSN, chamaram a atenção lá no grupo e quando eu vi que estavam os caras que eu nem conversava direito com eles, o pessoal que eu perdia no mesmo grupo, eu já entendi o que estava acontecendo, eu falei, putz, os caras estão querendo alguma coisa. E nesse mesmo dia eu conversei com a minha mãe e falei, olha mãe, esse hobby que eu sempre tive durante todos esses anos, hoje estou com a chance de fazer algo que vai ser mais profissional. Vou poder viajar, vou poder conhecer outros lugares, então eu vou pausar. E na verdade a grande questão foi, continuo fazendo cursinho e tento tocar isso, ou me dedico só para o cursinho ou me dedico só para isso, né? Então eu resolvi me dedicar só para o jogo porque eu achei que era uma oportunidade única na minha vida e que aquela era a decisão certa. A minha família me apoiou bastante, a minha mãe entendeu e mais ou menos um dos pedidos que ela fez foi se você vai viajar para fora, que você consiga dessa experiência no mínimo voltar falando outro idioma. Que você se dedique para falar inglês, que você use essa experiência para treinar o seu inglês lá fora. E um dos meus objetivos era, se nada disso me levar muito longe, pelo menos eu vou ter conhecido diversos lugares que talvez nunca conhecesse na minha vida, vou competir mundo afora e vou voltar falando um idioma a mais, que é uma coisa muito importante. Falem, hoje você tem parceiros, marcas que te apoiam, investem no seu crescimento e na associação à sua imagem. Como é essa relação com os patrocinadores? É uma coisa muito bacana você ter o apoio de empresas e uma coisa, na verdade, muito necessária, né? Porque para a gente crescer como um todo, se esse sistema continuar crescendo, a gente precisa realmente dessas referências e precisa desse apoio. Né? Eu sempre vesti a camiseta desde da época onde, literalmente, esses patrocínios eram essenciais para a nossa sobrevivência, sempre vesti a camiseta do pessoal que apoiou, porque eles realmente fizeram muita diferença. Né? Hoje em dia, a gente tem os patrocinadores da SK, por exemplo, que não são decididos por nós, são decididos pela equipe e que nos fornecem muitas vezes equipamento, muitas vezes nos fornecem um apoio financeiro para que a roda, né, para a máquina da SK funcione, para que nós temos o nosso salário, para que nós temos a nossa gaming house. Então hoje nós temos um suporte 100% da organização, coisa que antes não era tão possível. Né? Hoje a gente tem uma casa paga nos Estados Unidos, a gente tem viagem para tudo que é lado dos campeonatos que são pagos, até mesmo pelos torneios às vezes, a gente tem salário, então a gente tem... Hoje o negócio está muito mais profissional, graças aos patrocinadores, graças ao ecossistema que está crescendo como um todo. Ou seja, hoje é possível viver do eSports, fazer um pé de meia, pensar num futuro dedicado só aos games? Sem dúvida, já existem pessoas vivendo do esportes. É claro que quando você pega o nicho, o topo, quem são os melhores jogadores, eles estão inclusive fazendo uma boa grana jogando, mas o ponto mais legal, na minha opinião, é que conforme o ecossistema vai avançando, conforme nós vamos crescendo, até mesmo o nível base vai começando a viver disso. Nós temos jogadores no Brasil já vivendo do salário de Counter-Strike, e eles não são referências no mundo do Counter-Strike, eles são aqui no Brasil. Eles já estão vivendo, já são salariados e tudo mais. Então, o mais legal dessa evolução para mim não é o Messi, o Neymar, os tops ganhando. É legal você ver a base também podendo viver disso. Isso é muito importante porque mostra que você tem como viver do game não só sendo o número 1, você pode estar no seu caminho ainda e ainda poder se dedicar para você chegar no número 1, né, o que é importante. Os grandes jogadores jogam os grandes torneios. Como é que é lidar com a pressão de jogar numa arena lotada com 15 mil pessoas e mais de 600 mil te observando ali pela internet, assistindo pela internet? Sendo bem sincero, eu acho que num primeiro contato com essa experiência é aterrorizante para muita gente. E para mim já foi durante muito tempo. Depois que você passa anos e anos jogando, você acostuma e você tenta lidar um pouco melhor com isso. Chega a esquecer? Muitas vezes acontece. O que acontece? No Counter-Strike, muitas vezes, você tem decisões que são feitas em milissegundos. Você tem uma ideia de uma jogada que é melhor, você sabe o que deve ser feito, mas às vezes com a pressão que está rolando, com o momento do jogo, do calor, torcida gritando, você não toma a decisão mais inteligente. Aí quando você erra, você fala, putz, essa não foi a decisão mais inteligente, porque atrapalha um pouco o seu raciocínio muitas vezes, né? Então, você consegue perceber, principalmente nos mais novatos, que eles sentem muita pressão. Então, se um time, por exemplo, acabou de chegar num torneio, por mais que eles sejam bons jogadores, estejam aparecendo, os caras costumam sentir porque o calor humano ali da arena, toda a galera assistindo, você sabendo o quanto vale aquele jogo, a importância, né, da partida, tudo isso mexe com modus operandi ali do jogador, entendeu? Então, é por isso que a experiência é muito importante também no esporte eletrônico. E num torneio na Alemanha, levaram uma bandeira que tinha a sua foto e a do Neymar. Você lembra disso? Lembro, foi bem legal. Eu acho muito bacana isso porque hoje nós temos, com a geração nova que está vindo no meio dessa tecnologia, eu costumo ver que tem muitas pessoas que às vezes estão tão conectadas com o mundo dos games que elas enxergam em mim a mesma coisa que as pessoas que gostam de futebol enxergam no Neymar. O que para mim é uma honra, né? Porque o Neymar é um monstro e é um ídolo do país.
né? Então, ter pessoas que me consideram nesse mesmo patamar do que elas gostam, para mim é muito satisfatório. Então, ver as pessoas fazendo essas comparações que acabam sendo muito gratificantes, para mim é uma honra. Você falou em comparação com o Neymar, então vamos falar de um golaço. Na Alemanha, um tiro sem visão, sem mira, atravessando uma parede, considerado um tiro lendário. Foi seu maior feito. Me fala desse tiro. Eu lembro dessa partida, desse lance especial. Tava eu contra 3 jogadores, né? Eles já tinham dominado uma certa região do mapa e eles tinham plantado a bomba, que faz com que eles ganhem um round em 40 segundos. Então eu tinha que tentar redominar essa área. Eu tinha informação de onde estava um jogador e os outros 2 eram uma incógnita, podiam estar espalhados em qualquer lugar daquela região. Eu consegui eliminar o primeiro adversário e juro, essa foi uma das únicas jogadas onde eu senti que eu deveria atirar, por algum motivo, né? E até não é sempre que acontece isso, mas quando eu tava... E foi um tiro interessante, porque no Counter-Strike você não pode atirar andando, certo? Porque se você atirar andando, você não tem precisão. Se você atirar sem a mira, daquela arma de AWP que é a mira, você também não tem precisão. Então o tiro foi andando sem a mira. Então assim, é um tiro randômico, como dizer assim. Como é que acerta um tiro desse? Então, é uma brincadeira, mas eu só atirei, é Deus que mata, né? Aquela brincadeira, né? Porque o que veio na cabeça foi assim, para eu ganhar esse round eu preciso de uma mágica, né? Eu preciso de uma coisa. E o instinto foi agora. Então eu só apertei. Até algumas pessoas brincam, pô, ele foi mexer no mouse e bateu no teclado e clicou sem querer. E na verdade eu juro que uma das poucas vezes na minha vida que eu tive esse feeling de é só clicar que vai dar certo. E eu lembro que eu eliminei esse segundo jogador, mas nem tudo é fácil, né? Fui para eliminar o terceiro, eu li muito bem o que o terceiro ia fazer, mas durante o jogo você pode se comunicar com os parceiros, né? E um dos meus companheiros de time falou, o tempo da bomba tá acabando. E na verdade o tempo da bomba não estava acabando muito ainda, então a minha jogada estava certa. Eu previ que ele ia tentar ser agressivo contra a minha jogada. Fiquei esperando. Mas quando eu vi essa comunicação, falta pouco tempo, na minha cabeça, falei, putz, falta pouco tempo, eu preciso fazer outra coisa. Quando eu me mexi para fazer alguma coisa, o cara fez a jogada que eu estava pensando que ele ia fazer. E eu não consegui ganhar o round. Mas de qualquer maneira foi uma jogada linda, porque o tiro foi um tiro de sorte e que quase que fez eu ganhar um round muito importante. Falem, como você vê esse momento dos times de futebol, até da NBA, enfim, dos times do esporte considerado mundo real, se renderem e começarem a investir no esporte virtual? Primeiro que eu acho que isso vai ajudar muito, né, a consolidação do esporte eletrônico perante as pessoas que não acompanham o nosso mundo, né? Se elas começam a ver que marcas e nomes tão grandes estão se conectando ao mundo do esporte eletrônico, porque é uma coisa, vamos dizer assim, real, uma coisa que vale a pena ser observada. Então isso ajuda bastante. Segundo, que do lado business da coisa, você tem que tentar entender que os times, eles vendem um produto, eles vendem entretenimento. Então eles estão vendo no mundo do esporte eletrônico uma grande acessibilidade, uma grande opção de aumentar o seu leque de público, né? De conseguirem explorar essa área. Né? E o pessoal já começou a ver que o movimento tecnológico dessa geração nossa mais nova está muito relacionado aos games. E que isso só tende a aumentar com o passar dos anos, porque como eu falei, as gerações vão passando, daqui a pouco nós temos os netos que vão estar jogando também, então o pessoal está vendo que isso tem um grande potencial de crescimento, e todos os anos cresce, é um negócio que cresce absurdamente. Então, essa entrada dessas grandes nomes, desses grandes clubes, eu acho que vai fortalecer muito, e mais do que isso, vai realmente consolidar o esporte eletrônico. Agora, eu tenho uma dúvida curiosa na minha cabeça. Os times estão chegando, você é palmeirense. E se o Corinthians te faz uma baita proposta, e aí? Essa é boa, hein? Essa pergunta você pegou. Eu gostei dela. Não jogo, hein? Tô brincando. Literalmente seria muito legal se um clube como o Corinthians pudesse inovar. A gente tem aqui no Brasil, o Flamengo começou agora, ele teve o Sport também, se eu não me engano, do Nordeste, e teve o Flamengo que começou a inovar já com um time de League of Legends, né? A gente ainda sofre um pouquinho com um preconceito um pouco bobo em achar que o Counter-Strike é um jogo que vai influenciar a violência por ser um jogo que utiliza armas. Né? Eu acho isso um pensamento um pouco retrógrado, porque se você for pensar em tudo que nos influencia, na novela tem gente atirando nos outros. Você vai assistir um filme e tem violência, tem alguém matando alguém. Então se a gente for realmente pegar e falar, aquilo ali vai fazer a criança achar que tem que fazer isso, a gente não vai fazer nada na vida, né? Porque tem muita coisa que pode influenciar alguém ou não. E assim, tem tanta coisa positiva, e eu vejo que os clubes, principalmente aqui no Brasil ainda, e algumas marcas, inclusive, falam, não vou me associar ainda com Counter-Strike, porque a gente tem esse medo da violência. E a gente está vivendo um período muito conturbado mesmo no mundo como um todo, em relação a terrorismo, essas coisas assim. Eu até entendo a preocupação, mas eu acho que com o passar dos anos, uma das missões é a gente tentar mudar esse pensamento, porque, olha, vou ser sincero, o que eu vejo de pessoas tirarem de lições boas do game, que eu que estou mais no meio, eu tenho certeza absoluta que isso não tem nada a ver. Os atletas do futebol, do vôlei, do basquete
quando eles vão descansar, é mais uma coisa física. Piscina, fisioterapia, dorme, enfim, a gente está falando de um repouso muscular. No seu caso, imagino eu, uma coisa mais mental. Como é que é o seu descanso, já que a cabeça não para nunca? Nós que estamos jogando em alto nível, nós estamos muito atrelados ao computador o tempo todo. Né? Porque, primeiro, nós gostamos de jogar, segundo, nós gostamos de assistir. Às vezes gostamos de jogar outros jogos, que no nosso caso é profissão, jogar Counter-Strike é profissão, mas às vezes tem um outro jogo que você gosta de se divertir. Então você vai falar, puta, mas você vai se divertir jogando outro game também? Tem vezes que sim, então às vezes a gente gosta de jogar. Tem alguns jogadores, e até mesmo no meu time, e eu, em alguns momentos, gostamos de fazer coisas fora do computador também. Seja andar de bicicleta lá para se divertir um pouco, para conhecer um pouco, ir na praia lá onde a gente mora, seja às vezes jogar um vôlei na praia que a gente de vez em quando vai, mas no geral a gente não são pessoas muito caseiras, a galera que gosta de ficar muito em casa, né? A grande maioria. Então para se distrair, como você falou, a questão muscular, e ela pega um pouco também, viu? Porque o que acontece? No esporte eletrônico você tem muito movimento repetitivo. Você está o tempo todo com o braço posicionado na mesma maneira. E eu, inclusive, comecei há um tempinho atrás a sentir um pouco de dor no antebraço esquerdo. O que significa que eu estava jogando com o meu teclado muito alto. E o que o pessoal recomenda para isso? É coisa que a gente está aprendendo com... Até mesmo a chegada desses clubes tem ajudado, né? O pessoal de clube tem preocupação com fisioterapeuta e tal. Então a gente está... Estão muito acostumados com isso. Exatamente. Então o que acontece? O pessoal recomenda que a cada mapa que a gente termina de treinar, levanta um pouco o computador, faz um alongamento, estica os braços e tal. Posição do teclado, tenta não deixar de um jeito que o pulso fique muito pressionado para cima, impedindo a passagem de corrente sanguínea. Então, você vai pegando algumas dicas, né? E, inclusive, a final do campeonato que eu joguei recentemente, nós ganhamos de 3-0, foi o pior jogo que eu tive em relação a preparo físico, porque o meu antebraço estava queimando. E eu não sei se era pela expectativa do jogo ou se era porque eu estava muito tenso. Eu acho que tinha a ver com eu estar muito tenso para a partida. Mas tem essa preocupação, mas o mental é muito importante, né? Porque o que acontece no esporte eletrônico? E isso eu também acredito que em outros esportes. Você tem que ir para o treino com a cabeça fresca, né? Você tem que ir para o treino tentando cada vez aproveitar o máximo que dá de tudo. Ou seja, se você vai para o treino com a cabeça quente, com a cabeça em outro lugar, ou com fadiga de estar o tempo todo no computador e o tempo todo não está com a mente boa, você perde oportunidades de aprendizado. Então, por exemplo, aconteceu tal coisa na partida, no mapa, você ao invés de se criticar, putz, vou mudar isso daqui, que isso aqui, ser crítico, né? Muitas vezes você tentar explorar o 100%. Às vezes você está tão fora de sintonia, tão fora de foco, que você deixa passar, não presta atenção naquele erro seu, acha que a culpa é do adversário que fez uma coisa, vamos dizer assim, que você não esperava e foi muito burra, que você não preveu, né? Então, assim, você tem que estar com a cabeça limpa para você poder sempre tentar treinar bem. Quem treina bem, compete bem, né? Então, o segredo é o treino. Você tem uma geração hoje muito ligada à internet, a redes sociais. E existe uma preocupação evidente em relação à saúde, às práticas esportivas para combater, por exemplo, a obesidade infantil. Você fala muito com essa garotada. Que tipo de conselho você dá, que tipo de mensagem você passa para que eles possam aliar saúde, games e estudo? A grande verdade é que a minha mensagem para os jovens é que eles não devem fazer nada de exagero. Até mesmo o jogo, como eu falei agora na pergunta recente, né? Não tem porquê o cara só pensar em só jogar, isso não vai ser saudável para ele. E de fato, o meu toque para a galera, inclusive em alguns momentos da minha carreira, eu já tentei ser um pouco mais fitness, né? Então eu tentei levar isso para os meus seguidores também, tentar fazer a galera acompanhar, tentar postar coisas sobre a atividade que eu fiz no dia. E teve momentos, inclusive, onde a galera falou, Falezão, vou começar com você também, então vamos fazer junto. E é legal você ver a galera indo numa coisa dessa, né? Mas acho que eu tô precisando da força da galera para eu voltar a fazer. Porque eu tenho um problema em relação a isso, que normalmente eu faço um tempo muito bem, igual eu tive 3 semanas muito boas aí, indo pra academia todas as manhãs e tal. Mas aí eu acabo indo para um campeonato viajar, e aí muda a rotina muitas vezes. Às vezes eu tô com a cabeça no jogo também, preparando pra partida, e às vezes deixo em segundo plano, né? Que meu primeiro plano nunca é o meu corpo 100% das vezes, mas é um negócio importante, cara. E acho que eu tô precisando que a galera me motive agora, como eu já fiz com eles no passado. Você falou que ano passado vocês ganharam 2 Majors, o que é considerado no esportes um bicampeonato mundial, poderíamos dizer dessa maneira? Exatamente. Explica um pouco para quem não conhece tanto a regra, ou como funciona, o nome dos torneios, o que é um Major, o que é um torneio normal, como é que funciona a história de torneio? O Major, como é que você fala? Você tem tantos campeonatos, 20 campeonatos no ano que você joga, qual que é o mais importante? Se você for falar pelo termo de dificuldade, muitos ali são do mesmo nível. Você tem as melhores equipes Tier 1 jogando, é como se fosse a Copa do Mundo. Vários deles são muito difíceis. Mas o que acontece é que o jogo, ou seja, a dona do jogo, ela escolhe 2 no ano
e ela apoia esse campeonato, aumentando premiação e integrando o campeonato dentro do jogo. O que isso significa? Imagina que no jogo a gente tem algumas acessórios, por exemplo, você vai usar a AWP, que é a arma que eu uso. Existem várias roupas, vamos dizer assim, várias capas para essa AWP, que fazem ela ter um valor monetário e fazem ela ter uma aparência diferente. Existe até um mercado dentro do jogo dentro disso. O que a dona do jogo faz? Ela coloca um colante lá escrito Fallen, com a minha assinatura, que o cara pode colocar na arma. Então ele tem uma lembrança minha dentro do jogo. E isso só acontece em épocas de Major. Por isso que é tão especial para quem joga CSGO, porque o jogo inteiro muda para esse torneio. Né? Então, nós vencemos os 2 torneios que foram customizados pela Valve, que ganharam importância em 2016. O Brasil hoje é o melhor do mundo em esportes? Quem é o principal rival brasileiro hoje? No Counter-Strike nós somos o melhor time do mundo e com um pouquinho mais de história, se a gente conseguir manter esse topo durante mais um ano, vamos dizer assim, ganhar mais um Major, por exemplo, nós vamos poder até começar a ser favoritos a ser o melhor time da história de Counter-Strike. Existem algumas outras equipes que fizeram história, os suecos sempre foram muito bons no Counter-Strike, nós tivemos 2 times suecos que sempre despontaram. A Suécia sempre foi um país muito forte no CS. Nesses campeonatos, durante uma comemoração, existe algum tipo de provocação às vezes? Existe, nós brasileiros somos muito calorosos no jogo, né? A galera sabe que a gente grita muito, inclusive uma coisa muito interessante que aconteceu, quando a gente ia para os campeonatos, as equipes eram muito frias, principalmente os suecos, por serem referência. Você ganhou o round da sua vida ali, você driblou a zaga inteira e colocou no ângulo, o goleiro nem viu. É só toquinho pro lado aqui, mais um dia no escritório, entendeu? Os caras eram meio que assim. O que aconteceu? Eles eram referência e as pessoas são observadas, né? Então os times que iam para os campeonatos provavelmente tinham na cabeça, a gente tem que ser frio também, porque provavelmente ao ser frio, você não se desconcentra, você não fica muito, nossa, sobe lá em cima a sua atenção e desce, então você está sempre no mesmo ritmo. Então isso era referência. Então, todos os times lá fora, tranquilos, jogando, lógico, com vibração, claro, mas sem exagerar. Nós brasileiros, 100% o contrário. A gente é tudo louco jogando, então a gente senta lá para jogar nas máquinas, quando ganha ponto é gritaria, quando faz a jogada muito bonita, levanta, solta fone, comemora com a galera. E com o passar do tempo a gente foi começando a ficar bom e começando a ganhar os campeonatos, os times meio que foram, os caras são bons porque eles também estão toda hora hypados, toda hora estão ali na pegada, né? Então os times foram mudando isso. Uma outra coisa que aconteceu foi que o nosso time, por questão da gente fazer questão de ficar junto antes do jogo, antes de sentar na máquina, a gente aquece e tal, fica pronto, levanta todo mundo, faz a rodinha, conversa, faz o grid de guerra. Isso também não existia muito. Passamos a ganhar, hoje em dia não tem um time que não para lá para fazer a rodinha e tal. Então assim, a gente acabou até mudando a cultura de como os times se comportam dentro do jogo, e em questão de temperamento, em questão do que eles fazem antes da partida, porque nós temos referência. E sabe, o brasileiro ele é muito caloroso, né? Ele é muito energético, a gente comemora muito durante os jogos, lógico que tem provocação, mas normalmente o adversário nem consegue te escutar. Então a provocação é meio, seu ruim, ganhamos e tal, alguma coisa assim, porque para tentar animar o time. Olha a jogada que ele fez, foi jogada ruim, então por aí vai, mas sem agredir o adversário, mais para levantar a moral do time. Fallen, obrigado por essa ótima conversa. É sempre bom ver um brasileiro brilhando mundo afora e vamos torcer aí para que outros brasileiros, cada vez mais brasileiros, se destaquem no esportes. Obrigado mais uma vez. Valeu, sem dúvidas. Vamos torcer para que mais atletas apareçam e despontam, né, representando o Brasil. Isso é uma honra para nós brasileiros e para todo mundo que compete. E eu queria agradecer pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado. E a galera que assistiu, espero que agora passem a acompanhar não só a mim, a galera do time e também a SK. Vem sofrer com a gente que os jogos são bem emocionantes. Valeu. Galera, curtiu nossa entrevista? Então compartilha com os amigos, curte aí nossas redes sociais e se inscreve no canal. A gente volta semana que vem. Valeu!